Olá, tudo bom? Meu nome é Rogério Turianti, eu sou professor de língua inglesa há 20 anos. Eu dou aula de conversação, especializado em conversação para todos os níveis, básico, intermediário, avançado. Sou formado em letras e também sou formado em programação neurolinguística. Também sou profissional de programação neurolinguística. E eu escrevi um método alguns anos atrás, eu levei uns 5 anos para desenvolver. E esse método, ele é baseado na programação neurolinguística, na aprendizagem acelerada, em outras ciências. Inclusive, quando a gente estuda letras na faculdade, há diversas linhas de pesquisa científica para aquisição do segundo idioma. Algumas delas, entre as várias, as que eu mais aprecio e mais uso pela sua funcionalidade, pelo seu resultado final, é de fato Task Approach, ou também chamado de Skills Approach, que é a abordagem de tarefa, Task, e Skills Approach, a abordagem de habilidades. Por que eu gosto delas? Porque coloca o aluno no centro do aprendizado. O aluno, ele é o ator principal, é ele que está lá para aprender, para praticar, para fazer a coisa acontecer. Então, de fato, funciona muito. E o meu curso básico, só para se ter uma ideia, eu tenho um curso básico, intermediário, avançado, pós-avançado. 14 lições. O livro que eu escrevi, o curso que eu escrevi, estou lançando em breve na internet para ser totalmente online. Inglês em 14 lições, com base na programação neurolinguística e na aprendizagem acelerada. O que muita gente me pergunta tá bom, tem todas essas pesquisas, tudo legal, você tem experiência, conhece muita metodologia, pesquisou muito e tal. Mas como é que funciona a PNL? Como é que funciona a aprendizagem acelerada para aquisição de um idioma mesmo? De que forma ajuda? Uma série de ferramentas. Primeiro, não só a técnica em si, formas diferentes de abordar, mas a filosofia mesmo por detrás, ela é muito interessante. Por exemplo, tem um grande linguista norte-americano, um grande pensador intelectual, considerado um grande intelectual mundialmente, que é Noam Chomsky. Ele diz que o aprendizado de um segundo idioma, qualquer que seja, deve ser por absorção, né, mais ou menos esse termo que ele usa. Você tem que estar envolvido com o idioma e absorvendo, como se fosse entrando no seu DNA, entrando no seu sangue, na sua pele. Tem que fazer parte de você, tem que entrar. E a melhor forma de fazer isso é todo dia você estar envolvido com a língua inglesa. Se for o caso, aprender inglês, né? Se for o caso, quer aprender italiano, alemão, russo, seja a língua que for, você tem que se envolver com aquela língua, se banhar de alguma forma com aquela língua todo dia. Hoje, com a internet, é muito mais fácil você ter acesso a um universo de informações do que você quiser. Então, o que a gente recomenda? Ouça uma música, escolhe uma música por semana, baixa da internet ou ouça em algum meio, veja vídeos, entra no YouTube, coloca o nome da uma banda, música, ou um grupo, ou cantor, enfim, coloca lyrics, L-Y-R-I-C-S, L-Y-R-I-C-S, lyrics, são letras. Por exemplo, Beatles, lyrics. Apareceu uma dezena, algumas dezenas possivelmente, de letras dos Beatles em vídeo, vai aparecer na tela a letra para você cantar junto. Cantar junto é muito importante, porque você fazendo isso, você aprende o vocabulário, você adquire, acostuma o ouvido com a pronúncia, você cantando junto aí, você está reproduzindo, imitando, ganhando
Além de aumentar a parte teórica, vocabulário, expressões, etc., entender gramática, como a oração é construída. Além disso, você está também se banhando da língua inglesa, né? O seu banho diário, vamos dizer assim. Se você pegar uma música por semana e treinar todo dia, durante uns 5 dias, 6 dias, você enriquece muito o seu inglês. É claro que tem músicas mais complexas, vocabulário mais difícil, precisa pesquisar mais em dicionário. Outra dica importante, não traduza tudo. Tente entender inglês. E não tente entender palavra por palavra. Tente entender a mensagem central. Ou pegou um texto, pegue a mensagem principal. O que esse cara está dizendo aqui? O que ele está falando? Qual o assunto? O que eu estou entendendo? É isso que é o mais importante. Há uma série de outras dicas da programação neurolinguística, como, por exemplo, estuda os canais visual, auditivo e sinestésico. O movimento dos olhos, quando eu olho para cima, eu estou acessando regiões visuais. Central é auditivo, e para baixo é sinestésico e auditivo. Também é auditivo. Então, quando você vai aprender uma palavra nova, uma estrutura nova da língua, digamos, aprender um vocabulário relacionado a carro, uma forma fantástica é você guardar visualmente, auditivamente, sinestesicamente, não uma palavra, mas um grupo de palavras ligadas a um tema. Por exemplo, carro, você escreve numa folha de papel, no centro, carro, circula, puxa algumas pernas. Por exemplo, partes do carro, profissionais ligados a carro, locais ligados a carro e uma série de coisas. Então, por exemplo, partes do carro, né? Parts of the car, parts of the car. Né? Na internet você pode achar um material assim também. Eu tenho alguns, eu posso enviar para vocês. Inclusive, meu recado final é esse. Eu tenho material para dar para vocês, para quem quiser gratuitamente. É só me escrever que eu mando aqui no link aqui embaixo. Se inscreve no meu site, linguainglesa.weebly.com. Weebly é WEE2SBLY.com. linguainglesa.weebly.com. Está aqui embaixo. Entra no site, preenche o cadastrinho e põe: eu quero material gratuito, eu quero uma aula de conversação gratuita. Essa aula de conversação está em PDF e em áudio. Para acompanhar os dois, o áudio explica, o PDF você faz uma aula completa, como se fosse uma aula particular comigo. Então, eu sou especialista em conversação. Eu sei que um aluno que começa do zero com muita dificuldade, ele pode, em 14 lições apenas, 14 lições, estar falando inglês básico, ter uma base reforçada, ter uma estrutura boa, vocabulário muito bom, devido a todas essas dicas da programação neurolinguística e aprendizagem acelerada. Colocar a palavra no centro, puxar pernas e cada perna puxar outras pernas e assim por diante, você monta um mapa mental de vocabulário e você decora 20, 30, 50 palavras, visualmente, auditivamente, falando em voz alta, e sinestesicamente, o que a gente aconselha? Sinestésico é o sentir, é o paladar, é o olfato e é o tato. Então, por exemplo, se pegar um carro, qual a sensação do carro, qual o cheiro, qual o sabor, se tiver, depende da coisa, é mais difícil, né? Mas nada impede você tentar saboreá-lo com o paladar, né? Mas o que a gente aconselha é cria no visual, no auditivo e sinestésico. Para facilitar, olha para cima e veja um carro. Olha para o centro, na altura aqui da horizonte, né? E ouça o som do car, por exemplo. E para baixo, olha para baixo e sinta a sensação de estar num carro novo. Qual o cheirinho? Qual a sensação? Qual a textura quando você encosta no banco, no volante e tal. Você cria nos 3 canais, aquela palavra car nunca mais vai sair da sua mente. Essa é uma dica do programação neurolinguística. Então você tem que praticar, entrar no seu cérebro. Volta aqui o Noam Chomsky, aquele grande linguista norte-americano, disse: tem que se absorver a língua.
A melhor forma é entrar no seu sistema nervoso. Não é só memorizar racionalmente e entender. A gente fala, eu li o texto e eu entendi, então eu já sei. Tem gente que manda material, manda um livro, a pessoa lê e fala, tá fácil, eu já sei. Não é isso. Não é porque você leu e entendeu que você domina. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é eu pegar a informação de fora e entendê-la. Porque a gente tem as seguintes habilidades, as 4 principais são falar, ouvir, ler e escrever. O ouvir e o ler são habilidades receptivas, são chamadas de receptive skills. Quando você recebe a informação, são habilidades a serem treinadas. Você precisa treinar a audição, você precisa treinar a leitura. Agora, não é porque você leu um texto e entendeu, que pronto. Não, e o restante das habilidades? E o vocabulário, e expressões, e estrutura gramatical, saber fazer na prática. A gramática, apesar de ser, a gente não gostar porque é teoria, é um tanto complexo e chato, monótono para muita gente, no curso prático de conversão não é, porque a gente não está preocupado com decorar fórmulas, nomes complexos, nada disso. O que a gente quer é que você aprenda a construir uma frase, por exemplo, usar aquelas estruturas na prática, volta ao mesmo assunto, fazer, praticar, treinar, entrar no seu sistema nervoso. Por isso, canal auditivo, visual, sinestésico, os 2 hemisférios cerebrais, o racional, o emocional, eles trabalham junto. Por isso é importante, na hora de estudar, estar ouvindo uma música clássica de fundo, que ativa os 2 hemisférios cerebrais. Todas essas dicas enriquecem muito o seu treino no dia a dia. Agora, uma coisa que quero dizer e deixar claro, não existe milagre. Tem gente que promete milagre em inglês fluente em 2 meses. Para quem nunca estudou inglês, não vai conseguir inglês fluente. Fluente é pós-avançado. Fluente é você realmente, não é falar inglês. Eu ensino inglês 14 lições. Você vai sair falando inglês 14 lições. Dá cerca de 40 horas, mais ou menos. Para alguns alunos um pouco mais, outros um pouco menos. Tudo depende da sua dedicação. Mas não é inglês fluente. Fluente no nível... Fluente, para mim, na minha concepção, na concepção de outros, não é. Mas na minha concepção, inglês fluente é aquilo que flui tão fácil quanto a sua língua portuguesa. Você fala inglês tão bem quanto o português. E para chegar nesse nível é pós-avançado. E isso é em torno de 700 horas de treino de conversação. Isso não quer dizer treino de curso de aula, né? 700 horas de aula. Mas o que eu aconselho, por isso que eu aconselho todo dia se banhar com a língua inglesa, ouvindo uma música, lendo um livro, trabalhando um trecho de um filme, pega um DVD, pega um trechinho de 5 minutos, 3 minutos, repassa com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, depois sem legenda, pratica a audição, pratica a fala, pratica tudo isso. Você vai ficar craque realmente na língua inglesa. E o que eu quero dizer para vocês é esse meu recado. Quer material grátis? Tem uma aula gratuita para você em PDF e em áudio. Clique aqui embaixo, me inscreva, manda o seu e-mail e vocês me acham no YouTube também, aliás, Facebook, nas redes sociais, Rogério Turgante. Então, vocês me acham no Facebook como Rogério Turgante. E existe também as comunidades de língua inglesa, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. O LinkedIn vocês vão achar com o nome English Language Studies e no Facebook como Língua Inglesa. Procurem lá e vocês me acham lá. Verem posts meus lá, porque é essa comunidade. Ou me procurem lá, como vocês vão achar também, Professor Rogério Turgante, professor de conversação em língua inglesa, inglês conversação, Rogério Turgante, no Twitter, @Turgante, e é esse meu recado para vocês.
Então, um grande abraço, conte comigo, mande suas dúvidas, eu mando material para vocês. Esta aula está legal, dá para ter uma boa ideia de tudo isso que eu falei, de como é que flui isso. Agora só tem um segredo mesmo, é muito treino, todo dia, se banhar, entrar no seu sistema nervoso, seu DNA, no seu sangue, todo dia, todo dia, todo dia. O inglês tem que fazer parte do seu dia a dia, se você quer aprender, de fato, a ter fluência. Não aprender a raciocinar em inglês, não raciocinar em português. Tirar o português do meio do caminho, que senão ele atrapalha. Ficar decorando não resolve. Bom, são essas dicas aí, tem muito mais coisas interessantes e a gente vai se falando aí. Então, um grande abraço, see you around, count on me, see you, bye bye.